Fala pessoal, meu nome é Ian Gabriel e hoje a gente vai falar um pouco sobre Aspect Ratio. Passando pela internet bem rápido, assim, você pode reparar que existem vários formatos de vídeo, né? Existe um vídeo quadrado, vídeo retangular, vídeo na vertical, na horizontal. Isso pode causar um pouco de confusão na hora de fazer um conteúdo para a internet e hoje a gente vai te ajudar com isso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender por que existe esse monte de formato e para que eles servem, né? Lá no começo do audiovisual, quando começaram os primeiros cinemas e os primeiros conteúdos, os formatos eram gravados em 4x3, que é aquele formatinho bem quadrado, e era bem característico daquela época e durante muito tempo foi assim, até que começaram a vir os televisores, e aí esse mesmo formato também era usado para televisores, só que o cinema não queria ficar no mesmo patamar do conteúdo da televisão e decidiu adotar um novo formato, que seria no caso o 16:9, né? Esse formato era um pouco mais achatado e dava uma impressão um pouco mais panorâmica, o que fazia a sensação um pouco diferente do conteúdo da TV e ainda assim chamava as pessoas para irem no cinema. Passando um pouco mais para frente, a gente teve uma mudança tanto nas televisões quanto no aspecto do cinema. As televisões, quando chegaram as televisões de LCD, elas ganharam o aspecto 16:9 e o cinema passou para o 2:35:1, e isso impactou diretamente no nosso consumo de conteúdo. Andando um pouquinho mais pra frente, agora bem recentemente, a gente começa a dar de cara com o conteúdo na vertical. Foi mais um choque na produção de conteúdo, a gente mudou mais uma vez a forma como a gente produz, e hoje em dia existem várias formas de se produzir, vários formatos diferentes. Para facilitar um pouco o entendimento, a gente vai dividir esses aspectos para tipos de conteúdos, e isso vai facilitar muito na hora de postar alguma coisa no Instagram, no YouTube, na plataforma que você estiver usando. A gente vai começar pelo 16:9, que é mais ou menos o padrão hoje dos celulares, das televisões, dos monitores, que é esse padrão mais retangular, né? Esse padrão ele é muito usado no YouTube, Vimeo, até o próprio IGTV também usa o 16:9, e ele pode ser usado tanto na horizontal, né, no modo paisagem, quanto na vertical, que é conhecido como retrato ou portrait. Essas aplicações podem variar do conteúdo. Se você quiser fazer, por exemplo, um vlog de viagem, alguma coisa desse gênero, é muito melhor você optar pelo 16:9 no modo paisagem, porque você vai ter mais aproveitamento de ambiente. Justamente tem um nome que é paisagem, já remete a ter um pouco mais de amplitude na captação, então você vai ter um pouco mais do aproveitamento de espaço. Agora, se você quiser fazer um informativo, um conteúdo que não necessariamente precisa de mostrar o espaço onde você está e o foco é mais você pode também usar o modo vertical, que vai servir muito mais e vai ser mais fácil para as pessoas visualizarem, tanto no Instagram quanto no YouTube, já que hoje em dia as plataformas possibilitam que você poste vídeos na vertical. A gente passa para o segundo aspect ratio mais usado, que é o 4x3. O 4x3 é aquele formatinho famoso, quadradinho. Você também pode conhecer eles pelas fotos 3x4, que nada mais é do que aquela fotinha, só que virada de lado. O 4x3 hoje em dia ele é usado em duas situações. A primeira situação é que ele é muito fácil de se postar no Instagram, ou no Facebook, ou no próprio Twitter, porque ele fica mais bem encaixado no feed, e quando você passa, você tem um aproveitamento de imagem bacana, mas ainda assim não toma todo o layout da interface do aplicativo. Você ainda consegue ver o que tem acima, o nome do usuário e tudo mais. Ele fica mais quadradinho dentro da interface, então você consegue ter maior visualização do conteúdo. A segunda forma de uso do 4x3 é para fazer conteúdo que seja retrô, vintage, nessa onda Vaporwave, que tem bastante simulação de VHS, de filme Super 8, justamente para dar essa sensação de antigo e de relação com as televisões de 4x3 da época. O terceiro aspect ratio que a gente tem, o aspecto, proporção, é o 2:35:1. O 2:35:1 é muito utilizado no cinema, e hoje em dia a gente também tem monitores que tem esse tipo de proporção, que são os monitores 21:9, alguns celulares também já tem uma proporção mais ou menos desse tipo, que o conteúdo fica um pouco mais esticado, dá essa sensação mais panorâmica, mas são casos que ainda são pouco explorados, muito utilizados, mas pouco explorados em outras plataformas, então isso fica mais restrito a YouTube, Netflix, plataformas de streaming no geral. Essas foram as nossas dicas para vocês entenderem um pouco sobre o Aspect Ratio. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de comentar. Fala pra gente o que você achou, o que você gostaria de ver mais pra frente. E até o próximo vídeo.